Olá, eu vou resolver essa questão. Na figura ao lado, o valor de D é. Tem aqui a figura, é uma circunferência. Observe que o D é o valor, é a medida do diâmetro da circunferência, que eu estou aqui circulando. Nessa figura, tem duas retas aqui que eu estou circulando. Essas retas são paralelas, porque o diâmetro é a transversal a elas. E os ângulos correspondentes têm a mesma medida, que é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Ou seja, essas duas retas que eu estou circulando são paralelas. O problema não deixa claro o desenho, mas essas duas retas são tangentes à circunferência, ou seja, elas estão tocando em apenas um ponto na circunferência. Eu estou destacando esses pontos de verde. Tem também essa reta, ou melhor, esse segmento, que é tangente também à circunferência. Então, vai ser tangente aqui, vai ter um ponto que esse segmento vai tocar na circunferência. Tem esse segmento, eu vou destacar as extremidades dele de vermelho. Para calcular o D, a medida do diâmetro, lembrando que tem que ser em função de A e B, já que as alternativas estão em função de A e B. Eu vou fazer o seguinte, dessa extremidade aqui, desse ponto vermelho, onde eu estou circulando, eu vou traçar uma paralela ao diâmetro. Aí, fazendo o esboço, está aqui a paralela. Se é paralela, esse ângulo aqui, onde eu estou circulando, vai ser reto, um ângulo de 90 graus. Por quê? Esse ângulo é correspondente a esse. Então, eles têm a mesma medida. Veja que esse triângulo que eu tracei aqui, fechei aqui, ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Eu vou usar o teorema de Pitágoras para relacionar o D com A e B. O teorema de Pitágoras é o seguinte, a soma do quadrado dos catetos, um dos catetos é esse segmento. Esse segmento tem a mesma medida do diâmetro, já que eles são paralelos e são limitados pelas paralelas aqui. Então, eles são congruentes, têm a mesma medida. Então, vou colocar d ao quadrado de uma vez. Mas, aí tem esse outro cateto. Esse cateto aqui é o seguinte, tem essa medida, que é b, e tem essa outra que é a. O b menos o a vai restar esse pedaço. Então, b menos o a. Então, aqui está a soma dos quadrados catetos. É igual o quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é esse segmento, porque ele fica oposto ao ângulo de 90 graus. Esse segmento vai ser o seguinte, tem essa extremidade aqui desse segmento, que é um ponto, ponto vermelho. O ponto externo à circunferência, ele gera duas tangentes. Aí, desse ponto até o ponto de tangência, tem a mesma medida.
quer dizer que aqui vai valer B, já que essa parte vale B. Então, aqui, medida B. O mesmo raciocínio eu posso usar para esse ponto aqui, que é a externa circunferência. Aí, desse ponto até o ponto de tangência, vai ter a mesma medida. Se aqui vale A, aqui também vai valer A. Aí, observe que o valor da hipotenusa é A mais B. Então, aqui está montado o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Agora é só desenvolver os cálculos. D ao quadrado mais. Aí tem essa diferença de dois termos ao quadrado, é só fazer primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes B vezes A. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou colocar aqui o A vindo primeiro, para ficar mais organizado. Então, ficou 2AB mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é A. Então, A ao quadrado. É igual, agora eu vou desenvolver essa potência, que é a soma de dois termos ao quadrado. Vai ser primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Efetuando as operações, veja que tem B ao quadrado os dois lados da igualdade. Eu vou cortar. E tem A ao quadrado dos dois lados da igualdade. Também vou cortar. No segundo membro da igualdade tinha um mais AB. E esse menos 2AB, eu vou passar para o segundo membro da igualdade. Vai ficar mais 2AB. D ao quadrado é igual. Vou somar 2AB mais 2AB, que vai dar 4AB. Agora eu coloco raiz quadrada dos dois lados da igualdade. A raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. E aqui ficou raiz quadrada de 4AB. Algebricamente, aceito o valor de mais e menos. Mas, como aqui a medida não pode ser negativa, então fica só positivo mesmo. Aí eu tenho esse produto, eu posso fazer a raiz quadrada do fator 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Restou o A e o B na raiz. O valor de D é 2 vezes raiz quadrada de A vezes B. É a alternativa C.